Olá a todos vocês, estamos aqui para mais uma videoaula desse nosso canal e desta vez nenhuma novidade, na verdade uma norma regulamentadora que já foi motivo de videoaulas aqui nesse nosso canal. Houve uma atualização dessa norma em função de uma nova política de governo e na portaria 916 de 30 de julho de 2019 houveram algumas alterações significativas que a gente precisa, digamos assim, trazer a todos vocês para que se atualizem e para que a gente tenha algumas remodelações aí, né, no tocante a lidar com máquinas e equipamentos. Então, essa portaria 916, ela altera e dá uma nova redação à norma regulamentadora número 12. Vamos lá então o que foi modificado e aquilo que é mais significativo. É lógico que a gente não vai conseguir abarcar aqui em videoaulas, né, pela extensão inclusive da norma, todas as modificações, colocar detalhe por detalhe, não é esse o objetivo, mas sim aquilo que é mais significativo e que mudou efetivamente dentro da norma. Ou seja, mantemos a estrutura da norma como um todo, né, ela que realmente não houve uma modificação tão significativa assim, né, mas vamos também falar a respeito dos detalhes onde houve algumas mudanças, para chamar a atenção de vocês que lidam com as questões de saúde e segurança do trabalhador. Tá certo? Um comentário inicial sobre a nova norma, eu queria dizer que as modificações que ocorreram, elas não trazem nenhum tipo de risco em relação a questões aí de segurança do operador ou dos operadores em máquinas e equipamentos, né? Mas, na verdade, meio que desburocratiza, digamos assim, alguns itens da norma e talvez, né, a gente vai ver a longo prazo realmente essas questões de modificações, acredito que não vai interferir significativamente nas políticas de saúde e segurança das empresas em relação a máquinas e equipamentos. Bem, dando início então à nova NR12, define ela, então, os objetivos, né? A questão de referências técnicas, princípios fundamentais, medidas de proteção, tá? E o texto estabelece requisitos mínimos para a prevenção de acidentes e doenças do trabalho nas fases de projeto e utilização das máquinas e equipamentos. Bom, quando fala de referências técnicas, né? Isso quer dizer que há necessidade de que qualquer máquina produzida tenha que ter digamos assim, participação de um profissional legalmente habilitado para que realmente tenha fundamento essa máquina, que essa máquina tenha todos os cuidados com relação à tecnologia. Os princípios fundamentais do funcionamento da máquina, de que forma ela funciona, por que funciona, né? Quais são os princípios, né, mecânicos, técnicos, tá? E depois as medidas de proteção, ou seja, todas as máquinas, né, têm alguns tipos de peças, acessórios, né, que podem prejudicar, que podem daqui a pouco trazer acidentes de trabalhos graves. Então essas medidas de proteção, elas devem ser colocadas, né, como fundamento principal já no projeto da máquina e também, né, o próprio operador deve ter cuidado com essas partes, né? Então isso também, o treinamento, né, o esclarecimento dessas partes perigosas por parte da empresa em relação a essas máquinas deve ser uma preocupação também em relação ao operador, tá ok? Por isso que fala depois lá, né, na questão das fases de projeto e utilização, tá certo? No projeto, então, né, tem esse profissional legalmente habilitado, normalmente um engenheiro mecânico, um projetista dessa máquina, tem que ter todos esses cuidados e também o cuidado na utilização dessas máquinas e equipamentos. Bom, seguindo então, né, nós vamos ver que a nova NR12 trouxe aí no seu texto, tá, uma modificação que eu apresento em 12.1.1, né? Ou seja, as máquinas devem atender às normas técnicas oficiais e na ausência ou omissão dessas foi modificado para as normas europeias tipo C harmonizadas, né? E aí eu explico um pouco mais abaixo aí a questão dessas normas europeias tipo C, que foi trazida como novidade aí nessa parte inicial do texto da NR12. Né? São normas da Comunidade Europeia, né? E, claro, essas tipo C são normas específicas de cada máquina, ou seja, se eu tenho lá uma guilhotina, né, a norma europeia tipo C, ela vai falar, digamos assim, dos cuidados de segurança nessa máquina, nesse tipo de máquina.
né? Nós temos a A, B e C. A A, na verdade, é um tipo de norma europeia genérica de todas as máquinas, ou seja, nessas normas tipo A são aqueles cuidados que devem ter qualquer máquina sendo operada, né? A B, às vezes, são máquinas, digamos, de algum tipo, de algum nível, né? Por exemplo, todas as guilhotinas, todas as prensas de tipo tal, né? Então essa é a B. E a C é aquela específica para cada máquina, né? Então é isso que a gente tem nas harmonizadas. Elas estabelecem especificações técnicas específicas, tá? Consideradas adequadas ou suficientes para garantir a conformidade com os requisitos técnicos estabelecidos na legislação europeia. Tá? Então foi isso que, digamos assim, houve uma mudança aí já nesse texto da nova NR12. Tá, ok? Com relação às máquinas importadas, tá? Poderão ser aprovadas e validadas no Brasil, desde que tenham sido desenvolvidas de acordo com né, ou possuam, digamos assim, apreciação de risco, laudo ou manual de segurança. Então isso, antigamente, era diferente, tá? Porque não se aceitava que, por parte do Ministério do Trabalho, por parte da legislação, na verdade, da própria NR12, não se aceitavam, por exemplo, coisas externas e tinha que se adaptar à realidade da NR12 brasileira, né? Da norma regulamentadora número 12. Então, isso é diferente. Agora, por exemplo, né, se a máquina vier lá de fora já com algum laudo, com algum manual de segurança e apreciação de riscos, né, eu vou, digamos assim, essa máquina vai ser validada aqui, essa máquina vai ser autorizada a funcionar nas empresas por aqui. Tá? Lembrando sempre que nós temos normas relativas a isso internacionais, por exemplo, como apresenta aí a própria NR12 agora, né? A NBR ISO 13849 parte 1, né? Que fala de projetos, e a NBR ISO 13849 parte 2, que fala da validação desses projetos. Tá? E aquela antiga NBR 14153, que a gente levava em consideração para a segurança dessas máquinas, passa agora a valer como essa NBR 13849, como a gente está falando aí. Tá, ok? Aí é bom, né, dar uma olhada lá no texto, ver onde é que está essa norma, para a questão de repente, você ter máquinas aí na sua empresa, levar em consideração, no caso de projetos, 13849, no caso de validação dessas máquinas, né, 13849, parte 2. Muito bem, seguindo ainda dentro da NR12, né, o texto ainda anterior, né, também se aplica esses cuidados da NR12 à fabricação, importação, comercialização, né, ou seja, se eu fabrico, se eu importo, se eu comercializo, exposição também, tá, que é a questão de feiras, por exemplo, eu posso estar expondo a máquina, mas ela tem que estar adequada à NR12. Cessão é ceder essa máquina. Eu também sou responsável, quando eu tenho uma máquina, ela tem que estar adaptada à NR12 e eu não posso ceder essa máquina para outra empresa, para outro amigo, para outro, né, parceiro, e daqui a pouco essa máquina, digamos assim, vir a causar algum acidente no operador, eu também vou ter que assumir essa responsabilidade. Tá? E o uso em todas as atividades econômicas. Tá, ok? Então, quando eu falo de projeto e utilização, né, eu falo de projeto quando eu construo a máquina. E utilização, o que é essa fase? Né? São algumas etapas que a gente pode entender como, por exemplo, né, inicialmente lá dentro da empresa, depois que eu construí a máquina, eu tenho transporte, lá para a empresa que adquiriu essa máquina, a montagem lá na empresa que adquiriu, a instalação e o ajuste. Então, essas 4 etapas, tá, são de responsabilidade praticamente do fabricante de máquinas. Tá? Então, tudo isso, nessas etapas, eu vou ter que ter, né, a consideração em relação à NR12. Quando eu transporto, quando eu monto, quando eu instalo e quando eu ajusto. Tá certo? E depois, as etapas dentro da empresa, que é a operação, por exemplo, né? Então, o operador tem que ter conhecimento da NR12, né? Limpeza, manutenção, inspeção, desativação. Vamos colocar até a inspeção aí, né? Isso lá dentro da empresa. Então, eu tenho operação, limpeza, manutenção e inspeção. Todas as pessoas que participam dessas etapas, elas têm que ter o conhecimento da NR12, justamente pelos perigos das máquinas e equipamentos. Bom, então, usada a máquina e de repente, né, chegou um tempo aí em que a máquina não me serve mais, eu vou partir para desativação e desmonte dessa máquina. Também, nessas etapas, eu tenho que ter, por parte dessas pessoas que vão desativar, vão desmontar a máquina, o conhecimento da NR12. 12.1.2. Né? A norma diz ali que
A NR12 se refere também tanto a máquinas usadas quanto a máquinas novas, né? Ou seja, é aplicada nos dois casos, tá ok? Depois, né? O que não se aplica a NR12? Tá? Aqui também, algumas coisas foram modificadas pela Portaria 916. As máquinas movidas ou impulsionadas por força humana ou animal, né? Aqueles carrinhos normais, coisas desse tipo, né? Expostas em museus, feiras e eventos para fim histórico ou consideradas antiguidades, também não é o caso, né, de se aplicar NR12, classificadas como eletrodomésticos, né, de uso doméstico, de uso particular, isso também não é considerado NR12, tá certo? E depois foi acrescentado ainda equipamentos estáticos, né, que são aqueles equipamentos, por exemplo, algum tipo de vaso de pressão, caldeira, né, ferramentas portáteis e transportáveis, também não é o caso, tá? Isso estava antes dentro da NR12 e agora não está mais. E máquinas certificadas pelo Inmetro, ou seja, se já vem com uma certificação no Inmetro, não há necessidade de adaptá-la à NR12. Então, nesses casos também, a norma foi modificada nesse quesito aí também, tá ok? Depois, máquinas aguardando, né? Interessante isso aqui também, é permitida a segregação, bloqueio, a sinalização que impeça a utilização de máquinas e equipamento enquanto estiverem aguardando reparos. Isso aqui, por exemplo, na norma anterior, né, era um item que poderia até levar a empresa à autuação. Agora não, se eu tenho uma máquina lá aguardando, alguma coisa assim, né, eu não vou ser autuado por conta disso. Se ela está segregada, bloqueada, né, ou sinalizada que essa máquina está aguardando algum tipo de reparo, alguma atualização tecnológica, coisa desse tipo. Tá? Então essa é também uma novidade que trouxe a norma nesse novo texto aí. Tá? Aqui também, na próxima lâmina aí, eu estou falando a respeito de medidas de proteção que o empregador deve adotar, né, capaz de garantir a saúde e integridade física dos trabalhadores. E aí foi retirada essa parte aí, né? E medidas apropriadas sempre que houver pessoas com deficiência, ou seja, não sei, né? E aí a gente de repente no futuro vai ter que discutir talvez isso, mas num primeiro momento, né, não há nenhuma referência na nova NR12 aí, foi retirada essa parte que trata das pessoas com deficiências que deveriam ter máquinas adaptadas para esse tipo de trabalho, né? Talvez tenhamos que discutir isso no futuro. Medidas de proteção 12.1.8, né? E aí, claro, mantém-se o texto da norma anterior, né? Que diz o seguinte: devem ser adotadas medidas de proteção na seguinte ordem de prioridade, ou seja, o que primeiramente eu tenho que levar em conta quando eu tenho minhas máquinas e equipamentos. Medidas de proteção coletiva. Por quê? Porque, na verdade, próximo das máquinas, não só o operador, mas a gente tem muita gente, às vezes, dentro do cenário ali da indústria, dentro do layout, né? Pessoas transitando próximas da máquina. Então, a minha preocupação tem que ser, digamos assim, de forma geral, com todo o público que anda próximo das máquinas. Nem que eu faça barreiras para que essas pessoas não se aproximem das máquinas e das partes, digamos, perigosas das máquinas. Então, a minha primeira prioridade é medida de proteção coletiva, certo? Letra B, medidas administrativas de organização do trabalho, né? É quando muitas vezes eu faço barreiras, como eu estava comentando, ou quando eu faço, por exemplo, né, alguns tipos de comunicados, placas, sinalizações que evitem o acesso de pessoas estranhas ao local de produção, ao local daquela máquina onde ela está instalada ali. E depois as medidas de proteção individual, que são aquelas que vão, né, digamos assim, individualizar a segurança. Ou seja, vai evitar que o próprio operador que trabalha com a máquina tenha algum tipo de acidente, então eu vou lidar, né, com os vários riscos que estão presentes ali, né? Vou proporcionar para ele calçado de segurança, vou proporcionar para ele capacete, se for o caso, né? Luvas de proteção ou, de repente, um avental, né? Então, isso são medidas de proteção individual. Depois, no 12.1.9, né? Na aplicação desta norma, deve-se considerar as características das máquinas e equipamentos, ou seja, quando eu tenho que realmente dar proteção para o meu trabalhador, eu tenho que levar em conta o tipo de máquina também, né? Que tipo de máquina eu estou usando? Né? É um martelo de forja? É uma prensa, digamos assim, mecânica? É uma prensa hidráulica? Tá certo? É uma guilhotina? É uma calandra? Tá? Então eu tenho que levar em conta essa questão das características de cada máquina. E também do processo, né? Que tipo de processo está envolvido essas máquinas que eu estou trabalhando, né? Às vezes o processo também depende de alguns
ajustes em relação ao tipo de processo que está sendo produzido naquela empresa. E a questão da apreciação de riscos, né? Ou seja, avaliar de forma geral, né, o entorno da máquina, o processo, a característica da máquina de forma geral, fazer uma espécie de análise de riscos, né? Quando a gente fala de apreciação de risco, é uma coisa muito mais aprofundada, mas é essa análise geral em volta da máquina, em volta dos riscos que, digamos assim, o operador está exposto, tá certo? E por último, deve-se considerar o estado da técnica, ou seja, quando eu falo de estado da técnica, trago na próxima lâmina aí, né, justamente essa explicação, que é aquele estado que deve empregar os meios técnicos mais eficazes, disponíveis no momento a um custo razoável, ou seja, a empresa gasta, né, com essa máquina, mas realmente ela traz um aspecto de segurança significativo para evitar os acidentes. Então, considera o custo total da máquina e a redução dos riscos de acidente. Tá ok? Muito bem. A questão de distâncias de segurança também, houve algumas modificações, né, nessa norma, e a gente vai ver que depois, né, foram retiradas essas distâncias de segurança, inclusive com figuras que constavam aí nos anexos da norma, né, estavam no quadro 1, quadro 2 e quadro 3 do anexo 1. Agora, né, essas distâncias de segurança vão remeter à NBR-NM ISO 13852, que fala das distâncias de segurança em relação aos membros superiores, né, mãos e braços, e a NBR-NM ISO de 13853, que fala dos membros inferiores, né, distância de segurança para as pés e pernas, né. Então, vejam só, algumas coisas também se modificaram nesse sentido de distância de segurança que vocês devem procurar, né, se atualizar em relação a essas normas técnicas, tá ok? 12.1.9.1, alternativas técnicas, né? Entende-se, e aí isso também aí veio um item novo, né, que eu trouxe para cá também para mostrar para vocês, entende-se por alternativas técnicas existentes as previstas na CNR e seus anexos, bem como das normas técnicas oficiais ou aplicáveis internacionais e na ausência as europeias tipo C harmonizadas, que nós já comentamos aqui o que são, né? Tá ok? E aí o 12.1.11 também fala de conformidade. As máquinas nacionais ou importadas fabricadas de acordo com a NBR ISO 13849, parte 1, que é projeto, né, e parte 2, que é a certificação, né, são consideradas em conformidade com requisitos de segurança previstos na SNR. É aquilo que a gente falou lá anteriormente e que agora vem se repetir nesse item 12.1.11. Fala também no 12.1.2 sobre sistemas robóticos, né? Os sistemas robóticos que obedeçam às prescrições das normas ABNT ISO 10218, 218.2 e a ISO 15066 e demais normas técnicas oficiais, ou na ausência dessa, né, estão em conformidade com os requisitos de segurança previstos na CNR, ou seja, se eu tenho um sistema robótico que se adequa a essas normas técnicas que estão aí, eu não preciso, digamos assim, fazer uma apreciação de risco e tudo mais, e adequá-la à nova NR12 ou à NR12, né? Não, se elas já estão dentro dessas prescrições, dessas normas técnicas, elas já são consideradas em conformidade com a NR12. Isso aqui também é um item que entrou aí novo em relação a NR12, tá? Bom, eu só para ainda referenciar o que é essa 10.218 e a 15.066, eu trouxe aí na outra lâmina, né, o que ela diz, o que fala essa ISO 10.018, né, 218. Ela especifica os requisitos e orientações para o projeto seguro, medidas de proteção e informações de uso inerente aos robôs industriais, ou seja, é uma norma específica para esse tipo de equipamento, tá? Então, se eu tiver algum sistema robótico dentro da empresa, eu posso, digamos assim, trabalhar com essa ISO 10218 e esquecer, né, a questão relacionada aos requisitos da nova NR12, tá? Muito bem. 12.2 vai falar daquilo que a gente já conhece da norma anterior, que são o arranjo físico e instalações. Claro que algumas modificaçõezinhas, né, não muito significativas, tá? Mas tem aí, ó, vejam lá embaixo, nessa própria lâmina, tá? Algumas coisas que saem do texto aí, né?
áreas específicas de armazenamento para materiais de uso do processo produtivo em NR 26, espaço ao redor das máquinas adequado ao tipo de operação. Isso aqui então foi retirado, e aí entra um texto novo aí, né? Áreas de circulação demarcadas em conformidade com normas técnicas, não fala aí, né, em relação a que tipo de norma. Permitida a demarcação das áreas de circulação utilizando-se marcos, balizas e outros meios físicos, isso aqui não tinha, é um item novo. Permanentemente desobstruídas, claro, isso é, né, necessário, com certeza. Na próxima lâmina, a distância mínima, né, achei interessante trazer isso aqui do texto, né, quando fala de distância mínima entre máquinas e em conformidade com suas características, né, aí dizia um pouquinho mais à frente do texto para garantir a segurança do trabalhador. Tá? E aí foi trocado por um termo, digamos, mais ameno, que é resguardar a segurança do trabalhador. Me parece alguma coisa assim no sentido de, tipo, retirar um pouco a responsabilidade da empresa e jogar um pouco dessa responsabilidade para o trabalhador, né? De acordo com o treinamento que ele receba. Então, não sei, né? É uma coisa que vai se ver no futuro aí, se de repente tem alguma repercussão, né? Áreas de circulação e armazenamento de materiais projetados para que as pessoas e materiais possam movimentar-se com segurança. Isso aqui também não modificou muita coisa, não. Próxima lâmina, né? Arranjo físico ainda, né? 12.2.4, pisos, né? Então, os pisos ali, ó, mantidos limpos, livres de objetos, isso aqui tudo foi retirado, nivelado, resistente à carga. O que está sendo colocado como item agora, né, no texto? Devem esses pisos ser resistentes às cargas a que estão sujeitos e não devem oferecer riscos de acidente. Ponto. Né? Então, acho até que ficou bastante menos burocratizada essa parte aí do arranjo físico. Permanece no 12.2.5 em relação às ferramentas, né, que devem ser organizadas e armazenadas em locais específicos. Tá? Então, não muda muita coisa também nesse sentido aí. Próximo item nós vamos falar aí, eu trago também como uma coisa importante, é a questão das máquinas estacionárias, né? 12.2.6, certo? Então, o que vai falar das máquinas estacionárias, tá? Medidas preventivas quanto à sua estabilidade, isso já estava no termo, né? Ou seja, as máquinas estacionárias, como são máquinas que muitas vezes têm trepidações, vibrações, né? E são muitas vezes utilizadas no processo naquele momento em que eu preciso de repente de mais energia, por exemplo, né? Ou eu preciso de repente de ar comprimido, eu vou lá, alugo uma máquina dessa, coloco próximo do meu processo ali e vou usando, não tem necessidade de eu comprar, né, um novo equipamento, montar uma estrutura. É um período que eu vou usar isso, digamos assim, só como um adicional para aquele momento ali, né, de uma sazonalidade, digamos assim. Então, eu tenho que ter cuidado com essas máquinas estacionárias. E aí a norma trouxe aí, né, alguma coisa anterior, né, que máquinas instaladas a partir da portaria de 197, 17 de dezembro de 2010, devem obedecer projeto fabricante ou de profissional legalmente habilitado. Bom, 12.2.8.1 foi uma coisa que já tinha sido colocada em uma revisão anterior a respeito dos teleféricos, tá? Os teleféricos, na verdade, esses tempos eu vi alguém fazendo uma pergunta se teleférico podia ser ponte rolante, coisa assim. Não. Né? Até ouvindo a explicação de um amigo muito conhecedor, né, de máquinas e equipamentos, tá? E ele dizia o seguinte, né, não é considerado teleférico ponte rolante, tá? Mas sim aquelas empresas que utilizam, né, sistema de carrinho, sistema de transporte tipo teleférico, né, para realmente ter, digamos assim, uma segurança nesse tipo de equipamento. Tá ok? No 12.3 nós temos aí instalações e dispositivos elétricos. Aqui também pouca coisa mudou, né, mas fala e trata justamente das instalações elétricas que devem ser projetados e mantidos de modo a prevenir choque elétrico, incêndio e explosão, conforme previsto nas normas técnicas oficiais. Aqui, por exemplo, foi trocado o termo instalações elétricas por circuitos elétricos de comando e potência. Tá? Então, alguma coisa relativa a esse tipo de artefato, né, foi modificado nessa norma nova NR12. Tá? E fala também de aterramento, né, e aí troca de que eram instalações, né,
tira fora esse termo, então aterramentos de carcaças, invólucros, em blindagens, tá? Continua falando de blindagens, aterrar e isolar instalações elétricas que possam entrar em contato com água ou agentes corrosivos. Então tem algumas máquinas, por exemplo, que têm uso de água na refrigeração de algum sistema interno, assim como o uso de algum agente corrosivo, como tipo de ácido, coisa assim. O contato com isso também deve ter um cuidado em relação às instalações elétricas ou os circuitos elétricos de comando e potência, aí, como trata agora a nova norma NR12. Tá? Ainda sobre esse tema, né, segue aí na norma falando a respeito dos condutores de alimentação das máquinas e equipamentos, que são os cabos, os fios. Né? O que diz na norma, né, no item 12.3.4, agora nessa nova configuração? Que há que ter resistência mecânica compatível, ou seja, não se rompam facilmente, né? Proteção contra rompimento mecânico, abrasão, lubrificantes, combustíveis e calor, ou seja, que esses condutores resistam a tudo isso, e que também estejam localizados longe das partes móveis, né? Por quê? Quando você tem um condutor, um fio, né, próximo a uma parte móvel da máquina, ele pode, com esse movimento, ir rompendo e daqui a pouco cortando esse cabo e projetando daqui a pouco algum tipo de choque elétrico também no operador ou quem esteja próximo da máquina, né? Ou até na carcaça da máquina pode estar induzindo aí algum tipo de corrente elétrica. Também que esses condutores não dificultem o trânsito de pessoas e materiais. Muitas vezes o pessoal liga a máquina de forma improvisada e aquilo fica durante muito tempo, né, dificultando o trânsito ou coisa desse tipo. Então, esses cuidados também têm que ser tomados. Materiais que sejam fabricados de materiais que não propaguem fogo, tá? Então isso também é importante para prevenir alguns tipos de eventos aí de incêndio ou coisa desse tipo. Outro caso também, que está aí no 12.3.5, né, trata dos quadros ou painéis de comando e potência, né, que também modificou aí, digamos, o termo usado inicialmente nesse item, né, que eram quadros elétricos ou quadros de comando e agora passaram, né, a ter também quadros ou painéis de comando e potência. O que diz a respeito da porta de acesso, por exemplo? Né? Deve ser permanentemente fechada, e aí tem um item que entra aí na nova norma NR12 dizendo, exceto nas situações de manutenção, pesquisa de defeitos e outras intervenções, devendo ser observadas as condições previstas nas normas técnicas oficiais. Isso aqui, por exemplo, está prevenindo, por exemplo, de eu ter lá na empresa um quadro, um painel, né, de comando daqui a pouco aberto e ser autuado por isso. Então, há aqui, né, um item dizendo que há uma exceção quando tem manutenção, né, algum tipo de defeito ou intervenção, porque isso também estava acontecendo muitas vezes na visita do auditor fiscal, ok? Próximo item, ainda falando dos quadros, né, e painéis, vai dizer, continua o mesmo texto, né, que haja uma sinalização quanto aos perigos de choque elétrico e restrição de acesso, que são aqueles adesivos, aquelas plaquinhas ali no painel, né, mantidos em bom estado de conservação, limpos e livres de objetos e ferramentas, ou seja, aquilo ali não é para estar tendo ali, né, presentes ali, sendo colocados, depositados ferramentas, estopas, coisas desse tipo. Proteção e identificação dos circuitos, ou seja, eu tenho que ter ali no meu painel, né, o que comanda o que, ou seja, se eu tenho uma máquina ligada em determinado disjuntor ou chave de liga-desliga, coisa assim, né, eu tenho que ter ali a identificação de cada máquina. Né? É uma forma, inclusive, de a empresa se manter organizada nesse sentido. Tá? Imagina eu abrir um painel desses e não saber o que desligar, de repente, no momento de emergência. E outra coisa que fala ainda o item aí, que deve atender ao grau de proteção, ou seja, se eu tenho um disjuntor aí para um determinado tipo de potência de máquina, do motor da máquina, né, eu tenho que ter, né, um disjuntor que atenda a isso. Né? Eu não posso estar aquecendo daqui a pouco o disjuntor, né, de repente por uma resistência muito grande em relação ao tamanho do motor da máquina. Ainda sobre essa questão, no 12.3.7, vai tratar da alimentação de fonte externa, né, que se houver elevação da tensão, eu possa ter um dispositivo protetor contra sobrecorrente. Isso é muitas vezes quando eu não tenho na empresa, tá, um transformador, né, que atue dessa forma, né, desligando no momento de perigo de fonte externa com uma elevação de tensão. Então, que eu tenha próximo à máquina, então, esse dispositivo protetor.
Aí então chama atenção, principalmente nas pequenas empresas, né, que não têm, digamos assim, a administração da sua carga elétrica internamente com a colocação de um transformador, que muitas vezes é indicado pela própria concessionária a necessidade desse transformador. Tá? Próximo item, ainda falando sobre isso, a proibição do uso de chave geral, chave faca. Né? Isso, inclusive, né, hoje, puxa vida, já é uma coisa ultrapassada, mas a gente sabe que muitas vezes tem empresas de pequeno porte aí, né? Eu entendo, por exemplo, como empresas que trabalham, por exemplo, serrarias, madeireiras, marmoraria, pessoal que trabalha com pedra. Já vi pouco tempo atrás, aí aqui próximo da minha residência, por exemplo, né? O pessoal cortando pedra ali, fazendo pedra artesanal e usando essa chave faca para ligar todo o equipamento. Então, isso realmente é uma coisa que preocupa em relação à segurança do trabalho. Então, a proibição disso, principalmente porque há partes energizadas ali expostas e que podem levar a acidentes graves aí com relação à operação. 12.39 vai falar das baterias, né? Principalmente das questões relacionadas às empilhadeiras elétricas, tá? Então, qual é a preocupação da NR12 nesse sentido, né? Que essas baterias sejam localizadas de modo que permitam a manutenção e a troca, né? Como são muito pesadas, muitas vezes pode acontecer acidentes graves aí, né? De quedas dessas baterias, né? E aí daqui a pouco cair em cima do operador ou coisa assim, de quem está fazendo ali a manutenção ou a troca da bateria, que sejam constituídas e fixadas para não haver deslocamento acidental, né, de queda dessas baterias, protegidas para evitar contato acidental ali com os burners, né, que você possa ter de repente um curto, coisa assim, e vai ocorrer um acidente com o operador ou quem está trabalhando, e as substituições que sejam feitas de acordo com o manual de operação da própria máquina, das próprias empilhadeiras. Tá ok? 12.4. Aqui já começa a trabalhar os dispositivos de acionamento partida e parada. Tá? Pouca coisa mudou aí, né, nesse item, falando aí que eles devem ser projetados e instalados de forma que não se localize na zona de perigo da máquina, né, naquela parte onde, por exemplo, você tem na guilhotina você tem ali, né, o corte do material, na prensagem você tem o prensamento, então esses dispositivos não podem estar próximos, né, dessas zonas de perigo aí. Que possam ser acionados por terceiro em caso de emergência, e isso é um item importante, porque, na verdade, eu preciso daqui a pouco, num momento de perigo, de uma ajuda de uma pessoa próxima ali, né? Eu tenho que ter essa possibilidade. Que impeçam também o acionamento do desligamento involuntário pelo operador ou de forma acidental, ou seja, alguém passa de repente ali, né? Aí na figura, inclusive, mostra um pedal ali, né? Se não tiver uma proteção em cima desse pedal, e hoje até ele é proibido, né, tá? Que tenha pelo menos um cuidado em relação a isso. E que também não acarretem riscos adicionais, tá? Isso também fala aí nesse item da norma. E aí foi retirado aí que não possam ser burlados. Aí foi trocado que dificulte-se a burla, ou seja, né, muitas vezes a gente dizer que não pode ser burlado, né? Às vezes a gente pode pensar que isso não possa ser burlado, mas daqui a pouco tem um funcionário lá que num ato meio que terrorista até, né, consiga burlar esse sistema. Então, o item da norma modificou para dificulte-se a burla, ou seja, pode ser até que ela aconteça, né? Então, está dando margem daqui a pouco para que essa burla possa acontecer também. Tá? Mas, claro, vamos acreditar aí, né, que o operador esteja realmente sensibilizado em relação a esses dispositivos aí. Tá, ok? 12.4, ainda falando disso, né, na próxima lâmina, nós vamos ver um comando bimanual aí, né? Tá certo? Esse comando bimanual, ele é um dos dispositivos aí de segurança que a gente pode, mas também, além de ser um dispositivo de acionamento partida e parada, tá? É ele que aciona a máquina, é ele que para a máquina, tá certo? Mas também pode ser considerado um dispositivo de segurança. Qual é a função dele? O objetivo é manter as zonas do operador fora da zona de perigo. E ele aciona concomitantemente as duas mãos, direita e esquerda, para conseguir com que a máquina funcione. Caso contrário, ela não funciona. Tá? E ainda essa chave aí, né, que cada operador tem a sua, ou seja, a máquina não pode funcionar sem a presença desse operador que tem a chave. Ainda falando sobre os comandos bimanuais, a norma fala que eles devem ser posicionados a uma distância
segura da zona de perigo, estáveis, né, quando instalados em pedestais. Você imagina que daqui a pouco alguém vai acionar uma máquina com um comando bimanual e esse pedestal um pouco fixado ou com uma deficiência na fixação possa cair, né? Isso é um perigo, tá certo? Então isso também deve ser observado pelo pessoal de manutenção, pelo próprio operador e chamar a manutenção em caso que isso aconteça. Eles devem ser estáveis, o próximo item, devem corresponder ao número de operadores. Às vezes, você tem a necessidade de mais de um comando bimanual quando a máquina é muito grande. Então, né, que essa operação seja acionada, seja feito o acionamento de forma simultânea pelos dois operadores, inclusive com sinal luminoso, né, quando tiver algum problema no seu acionamento. Tá ok? No 12.4.3, nesse próximo item, aí, nessa próxima lâmina, ainda eu falo sobre a revisão da portaria nesse item. Né? Tem um item lá da letra E, a linha E, que diz que esses comandos bimanuais, né, devem possuir dispositivos, e aí tinha assim, dispositivos de comando que exijam uma atuação intencional. Né? Então isso também foi modificado na nova NR12, dizendo da importância da responsabilidade do operador. Então mudou o texto para o seguinte: deve possuir dispositivos de atuação que exijam intenção do operador em acioná-los a fim de minimizar a probabilidade de comando acidental. Então, é isso que a gente cada vez está, né, vendo nessa nova norma, né, que há realmente uma responsabilização do operador. No próximo item ainda, eu falo do item F, que também foi modificado aí dessa parte do comando bimanual, onde diz assim: possuir distanciamento e barreiras, e aí entra na nova norma aí, né, esse complemento. Ou outra solução prevista nas normas técnicas oficiais ou nas normas internacionais aplicáveis entre os dispositivos de atuação para dificultar a burla do efeito de proteção. Tá? Então, tiram a parte do item anterior e joga de novo a responsabilidade para cima do operador, porque a gente parte do princípio que ele está treinado, que ele recebeu o treinamento e conhece essa máquina. Então, né, o cara não vai fazer, de repente, como eu falei anteriormente, um ato de terrorismo ou, de repente, ele mesmo se machucar, né, com a intenção, digamos, propositada. Né? Tá ok? 12.4.13 vai falar também de um outro item que modificou algumas coisas, né? Que além dos sistemas de parada de emergência e das proteções indicadas pela apreciação de riscos, tá? Poderá ser adotada outra medida de proteção contra choques elétricos conforme, né, normas técnicas oficiais vigentes. Então, a gente vê também que tem outras alternativas em relação a esses componentes, né, de acionamento, partida e parada para a proteção dos operadores. Ok? No 12.5, nós vamos começar a ver algumas coisas relacionadas aos sistemas de segurança. Tá? O sistema de segurança também vai ser motivo dessa portaria 916, dizendo que as zonas de perigo das máquinas e equipamentos devem possuir sistema de segurança, e aí dizia que garantam a proteção à saúde e integridade física dos trabalhadores. Então, o termo foi trocado para resguardem. Por quê? Né? Há aí um componente de responsabilidade da empresa, mas também do operador. Tá? Existe sim uma espécie de um resguardo com esse sistema de segurança. Através do quê? Das proteções fixas, das proteções móveis e dos dispositivos de segurança interligados, né? Cortina de luz, né? Comando bimanual, tá certo? Então, essas coisas que vão aparecendo aí na nova NR12. Com relação ainda ao sistema de segurança, na próxima lâmina, fala assim no item específico ali, né? Quando utilizadas proteções que restringem o acesso do corpo ou parte dele, né, devem ser observadas distâncias mínimas conforme normas técnicas oficiais ou... Então, aquele item de distâncias de segurança que a gente vai ver depois, né, que tinha na norma antiga, num dos anexos iniciais ali, né, como o anexo 1, por exemplo, isso agora vai passar para a norma técnica, né, para a NBR, ok? E aí sai, então, do anexo, ou dos anexos aqui da NR12. E quando se refere a isso no sistema de segurança, fala de observar as distâncias mínimas conforme normas técnicas oficiais, ou seja, a gente vai ter que procurar isso nas normas técnicas, né, da ABNT.
12.5 ainda sobre sistemas de segurança, devem ser eles selecionados e instalados de modo que tenham categoria de acordo com a análise preliminar de riscos. Tá? Então aqui também continua o mesmo formato da norma anterior. Que estejam sob a responsabilidade de um profissional legalmente habilitado, esse sistema de segurança. Tá? E aí vem de novo a questão da burla. Né? Existia um item que dizia que não possam ser burlados ou neutralizados, e isso a gente não consegue garantir, tá? Justamente por conta daquilo que já vimos. Né? Muitas vezes o cara pode botar a mão por baixo de uma proteção e ir lá, entrar com a mão, né? De repente mexer na parte perigosa da máquina. Então o que diz agora a norma? Né? Que dificulte a burla, mas não que ela não possa acontecer. Né? Tá ok? Outra coisa ali no item que permanece é a paralisação dos movimentos perigosos no caso de falhas ou situações anormais, ou seja, quando eu, digamos assim, seleciono, quando eu atuo, né, nesse sistema de segurança, ele tem que paralisar os movimentos perigosos da máquina. Tá? Não pode continuar. Ainda sobre sistemas de segurança, né, aqui eu estou mostrando uma cortina de luz na próxima lâmina, né, dizer que no 12.521 a instalação do sistema de segurança deve ser realizada por profissional habilitado ou profissional qualificado ou capacitado quando autorizados pela empresa. Olha só, né? Então esse é um item que entra, né, digamos assim, referendando aí a necessidade de um profissional autorizado pela empresa. Tá? Aí, no 12.5.4, traz aí o conceito de proteção fixa, que permanece na norma. Né? Barreiras físicas que devem ser mantidas de maneira permanente por elementos de fixação que só possam ser removidos ou abertos com uso de ferramenta específica. Ou seja, é uma proteção que não pode ser removida por qualquer pessoa, a não ser por aquelas pessoas da manutenção que têm as ferramentas específicas. 12.5.4, na próxima, eu falo de proteção móvel aí, da NR12, que fala que são barreiras físicas que podem ser abertas, diferentemente das proteções fixas, tá? Sem o uso de ferramenta, geralmente ligado por elementos mecânicos, né, a estrutura da máquina. O maior exemplo disso aqui, né, se vocês podem lembrar, tá, é a tampa da máquina de lavar, por exemplo. Tá? A tampa da máquina de lavar, onde você pode, de repente, ter a máquina funcionando em centrifugação, quando você abre essa tampa, ela vai parar, né, o movimento de centrifugação. Por quê? Porque ela é uma proteção móvel. Né? Ela tem ali uma tampa, essa tampa, né, tem ali uma forma de você abrir, né? E abrindo essa tampa, você tem um dispositivo de entravamento que, ao mesmo tempo que abriu essa tampa, né, você vai ter a parada da centrifugação justamente pelo funcionamento do dispositivo de entravamento. Tá ok? E agora, nas próximas lâminas, nós temos alguns modelos aí de máquinas protegidas, tá? Com dispositivos de entravamento, proteções móveis, proteções fixas, inclusive com as setas apontando aí para os locais, né? Que a gente pode ver aí vários tipos de máquina, tá? Com essas proteções. Tá? Uma coisa que eu acho interessante comentar aí também, que vocês veem aí às vezes alguma máquina amarela, daqui a pouco uma laranja, né? Existe um erro nessas questões aí, tá, gente? Na verdade, a cor amarela é uma cor utilizada para chamar a atenção de proteções. Então, toda vez que eu tenho uma proteção, eu pinto em cor amarela. Tá? Já o laranja, né, diferentemente de como é usado muitas vezes aí nessas figuras que eu estou mostrando aí, é para partes móveis de máquinas. Então, eu pinto de cor laranja uma parte que se move ali dentro da máquina. Um eixo, né, por exemplo, um punção de uma prensa, tá certo? Eu vou pintar de laranja porque ele faz esse movimento aí, né? Tá certo? Então é isso que muitas vezes o pessoal na sinalização de segurança faz de forma errônea. Temos alguns exemplos aí de máquinas pequenas, por exemplo, para açougues, supermercados, como máquina de amaciar carne, tá? Também temos aí algum tipo de dispositivo de gaveta também, utilizado para inserir as peças em prensas mecânicas de engate por chaveta, por exemplo, tá? Como essa figura que está aparecendo aí. Temos também alguns tipos de máquinas com proteção para estamparia, por exemplo, né? Onde
eu posso ter um túnel de inserção de peças para fazer o trabalho de prensagem, como eu posso ter também bobinas, né, de chapas, como aparece no lado esquerdo dessa figura aí também, e com proteção para evitar o contato dos operadores. Tá? Aí prensas, por exemplo, né, com proteções fixas, proteções parafusadas e fixas no piso. Tá? Aí mais uma proteção fixa também com relação ao moedor de carne, tá? Essa bandeja superior aí, tá? Tem essa proteção em cima justamente para evitar que a pessoa insira, né, uma carne, por exemplo, um pedaço de carne aí, com as mãos próximas a parte, digamos assim, de trituração aí, né? Onde você tem um helicoide aí que possa daqui a pouco prensar os dedos do operador, né? E aí, por fim, prensas também hidráulicas, tá? Com dispositivos de intertravamento na parte da frente, onde eu posso abrir essas portinholas aí, mas o dispositivo de intertravamento vai, digamos assim, bloquear, né, o funcionamento da prensa. E essas proteções muitas vezes são parafusadas, soldadas ou até encaixadas, né, na montagem da máquina. Tá ok? Essa então é a primeira parte da NR12 e logo logo nós teremos aí a segunda parte da NR12, tratando também das alterações que houveram através da portaria de 30 de julho desse ano, aí, de 2019, na norma NR12. Ok? Um abraço a todos vocês e até a próxima.